Quero agradecer a você que tem mandado e-mail, tem telefonado, mas hoje é um dia muito importante para nós, porque o nosso convidado é uma pessoa que é realmente muito importante para a nossa sociedade. É o Dr. Eliel de Freitas, ele que é presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária, é o nosso anfitrião. Mas eu quero aproveitar a oportunidade de agradecer aqui a presença de Marcos Batista, ele que atuou muitos anos na RFPC, e também a senhora Itamara Farias. Eu agradeço a presença de todos eles e quero agora cumprimentar os nossos colegas, que é o Paulo Miranda, o Massaíco, que a partir desse momento vai estar comandando o programa. Doutor Eliel, gostaríamos que utilizasse a palavra para as iniciais, para em seguida passarmos a fazer as perguntas. Muito bom dia, Massaíco, Rafael, Paulo Miranda, bom dia, telespectadores. E é um prazer a gente poder estar no programa Arena VIP e falando de um assunto que nos é muito caro, prazeroso, que é a medicina veterinária. Nós queremos agradecer a sua disposição de conceder-nos essa entrevista e partimos então para a primeira pergunta. Quais são as funções, doutor Eliel, do Conselho Regional de Medicina Veterinária? Quais são as profissões a ela ligadas e a área de jurisdição? O Conselho Regional de Medicina Veterinária do Paraná, ele faz parte de um sistema que nós chamamos Sistema Conselho Federal de Medicina Veterinária e Conselhos Regionais, que engloba em cada estado um conselho regional. Portanto, a nossa jurisdição é no estado do Paraná. Nós, por facilidade, albergamos dentro do conselho as duas profissões, a medicina veterinária e a zootecnia. Nessas profissões e com essas profissões, o conselho tem como responsabilidade principal zelar por essas profissões, tanto do ponto de vista da qualidade do trabalho realizado pelos profissionais da zootecnia, pelos profissionais da medicina veterinária, tanto quanto de proteção da sociedade em relação a maus profissionais ou a outros profissionais ou outras pessoas que se arvorem como veterinários ou como zootecnistas e que queiram lucros exercendo ilegalmente a profissão e com isso iludindo a sociedade. Essa é a nossa função principal. Evidente que em decorrência disso nós temos outras atribuições, como por exemplo a orientação profissional, a orientação aos profissionais, a educação no sentido de procurar informar bem os profissionais para que eles possam melhor exercer a sua profissão. Existe o compromisso da Arena VIP, onde se incorpora a medicina veterinária, de levar as informações ao público em geral. Obviamente, o veterinário, mesmo assim, às vezes o próprio profissional ele não está bem atualizado, não está bem ciente para que servem as suas entidades. Então, eu gostaria de voltar a pergunta ao Dr. Eliel, se o próprio Conselho ele tem levado a sociedade paranaense, como no nosso caso específico, e obviamente é o médico veterinário que ele recebe aqui dentro a sua cédula que possa permitir o seu trabalho, e ele tem a obrigação de conhecer as normas e, obviamente, as leis que tratam do exercício profissional. Se a sociedade está ciente, quais são as funções do Conselho Regional de Medicina Veterinária? Desculpa só me alongar um pouco. A Sociedade de Medicina Veterinária e a academia elas têm as suas funções que estão efetivamente bem elaboradas. A sociedade é um órgão de proteção do profissional, ele responde pelo profissional, ele desagrava o profissional. A academia deve servir como um centro de ciência, um centro de cultura e de preservação da memória da medicina veterinária. Então eu gostaria, se possível, doutor, que você deixasse bem claro
principalmente para a sociedade, as funções do Conselho Regional. Apenas para que fique claro e para a gente cobrir a modéstia do Paulo Miranda. Paulo Miranda é presidente da Sociedade Paranaense de Medicina Veterinária e é também o presidente da Academia Paranaense de Medicina Veterinária, duas instituições das mais importantes para a nossa classe. A academia, como você bem disse, Paulo, reúne profissionais que se destacaram na profissão e que tenham a contribuir com a classe, principalmente no que se refere à ciência veterinária. A Sociedade Paranaense tem, dentre outras atividades, como você bem sabe disso, a atribuição, inclusive, cultural com os profissionais médicos veterinários. E daí vale aqui até um apelo aos profissionais que se dediquem mais à Sociedade Paranaense de Medicina Veterinária, porque é uma instituição de grande importância para a nossa classe. O Conselho procura estar em sintonia com todas as associações de médicos veterinários existentes no estado do Paraná. A sociedade, a CAPAMEV, de quem nós procuramos apoiar, ou a quem nós procuramos apoiar constantemente, nas ações que eles realizam e que nos seja possível apoiar, assim como outras associações que existem. Posso citar, por exemplo, a Associação de Clínicos Médicos Veterinários, posso citar a Associação de Médicos Veterinários especialistas em equinos, especialistas em bovinos de leite, especialistas em pequenos ruminantes, e assim por diante. Uma especialidade hoje muito em voga, que é os veterinários especialistas em homeopatia. São várias as especialidades que tem o veterinário, e a cada momento que essas especialidades vão se consolidando, se formam então as associações dos veterinários, os veterinários especialistas nessa área, se reúnem em associação com o sentido de procurarem cada vez mais prestar melhor serviço à sociedade e, evidentemente, se aprimorarem no conhecimento científico. Doutor Eliel, qual o número de profissionais registrados atualmente no estado do Paraná, atuante? O Conselho Regional de Medicina Veterinária, uma vez que o profissional esteja formado, obteve o seu diploma, ele se inscreve e recebe então a sua cédula de identidade. Essa cédula tem um número e esse número permanece com ele para o resto da vida dele. Ainda que ele deixe o Conselho, continua a história dele naquele período presente aqui no Conselho. Inscritos desde a fundação do Conselho, nós temos 11 mil profissionais. Desses profissionais estão ativos hoje 8.400 profissionais que estão em atividade no estado do Paraná. Então nós temos no estado do Paraná 8.400 profissionais atuando atualmente, né? E cerca de 700 zootecnistas também atuando no estado do Paraná. E o número de empresas registradas ativas no estado do Paraná? O senhor tem assim, uma noção, tem dado estatístico que pode revelar isso aí? Cara, mas só para a gente, para deixar, para melhorar um pouco a informação, qualquer empresa, qualquer instituição que tenha atividades relativas à medicina veterinária ou à zootecnia, por obrigação legal, ela deve estar inscrita no Conselho. Então, as frigoríficos, só para citar alguns exemplos, né, frigoríficos, as casas agropecuárias, o comércio de medicamento, os abatedouros de aves, são empresas que são obrigadas ao registro no Conselho. Registrados no Conselho, nós temos 6.579 empresas hoje em atividade. Outro dado importante se refere à formação profissional. Se discutiu muito, ou até hoje se discute muito, sobre a quantidade de escolas existentes no estado do Paraná e no Brasil como um todo. Então, gostaria de perguntar ao doutor Eliel qual é o número de escolas de veterinária e de zootecnista existentes hoje no estado do Paraná e a sua posição com relação à quantidade e à qualidade do ensino profissional.
Muito boa pergunta. Nós temos hoje, no estado do Paraná, 23 escolas de medicina veterinária e 7 escolas de zootecnia. É claro que pela quantidade de escolas hoje existentes, você espera que algumas delas tenham qualidade inferior. Por conta disso, nós temos profissionais formados muito bem, com alto grau de conhecimento, outros, infelizmente, não tão bem formados assim. Então, o total de escolas são 23. Para fazer uma ressalva, o nosso país, o Brasil, é o país que mais escolas de medicina veterinária tem no mundo. Só para se ter uma ideia. É o campeão em quantidade de escolas de medicina veterinária no mundo. E o segundo lugar está muito distante de nós. O Brasil tem mais de 200 escolas de medicina veterinária e o segundo lugar tem menos de 100 escolas de medicina veterinária. Apenas para dar uma ideia de como se proliferou as escolas de medicina veterinária no nosso país. Essa questão da qualidade, há um tempo atrás, o Conselho Federal de Medicina Veterinária, procurando estabelecer uma seleção e incentivar o aprimoramento dos profissionais, exigiu um exame de suficiência antes de que o profissional ingressasse no Conselho. Esse exame hoje não é realizado, porque a Justiça entendeu que o Conselho não poderia exigir dos profissionais prova de capacitação. Portanto, não é mais exigido o exame de suficiência, embora pudesse ser uma medida interessante para estimular os profissionais a se aprimorarem melhor antes do exercício da profissão. Doutor Eliel, com esse número de cursos de medicina veterinária, com potencial talvez em torno de 1.000 profissionais ano, e também com esse número enorme de empresas registradas no Conselho, naturalmente a população tem o privilégio de ter um serviço de qualidade. No entanto, devem existir exceções. Como é que a sociedade pode recorrer ao Conselho na defesa do seu direito como consumidor de serviços e produtos? O mecanismo para facilitar com que ele consiga efetivamente denunciar, requerer seus direitos. Realmente, o profissional atuando tem como responsabilidade a defesa da sociedade. E aí a gente pode citar alguns exemplos. Todo produto de origem animal que chega na mesa do consumidor, ele obrigatoriamente tem que passar por um veterinário. É o veterinário que vai dizer se aquele produto está em condições de consumo. Se o animal de onde foi oriundo aquele produto está absolutamente isento de qualquer doença que possa ser transmitida aos seres humanos. Então o veterinário tem uma responsabilidade muito grande, porque ele é quem garante para a sociedade a qualidade sanitária do produto que ela está consumindo. É evidente que quando as coisas não andam devidamente como deveria ser, quando essa responsabilidade não é efetivamente assumida, a sociedade pode, evidentemente, fazer denúncias ao Conselho. E para isso nós temos no nosso site, o crmvpr.org.br, onde qualquer um que se sinta prejudicado por um profissional pode encaminhar a sua denúncia e o Conselho Regional dará o devido tratamento. Nós temos como hábito de que nenhuma denúncia fica sem resposta. Nós procuramos atender a qualquer denúncia que chega ao Conselho. Isso é importante que a sociedade saiba. O Conselho tem a função de zelar pela profissão. E zelar pela profissão é também cuidar de que os nossos profissionais exerçam adequadamente. Ou seja, nós não admitimos maus profissionais no nosso meio. Considerando
essa questão, então o Conselho pode ter como termômetro o número de denúncias, o número de reclamações em determinadas áreas do conhecimento. O que o Conselho faz para que a formação, bem como a qualificação dos egressos, seja o mais adequado possível? Qual é a contribuição do Conselho nesse sentido? Uma das atividades importantes que nós temos na medicina veterinária é a responsabilidade técnica. Ou seja, nas empresas que têm produtos de origem animal ou que tenham qualquer exercício de atividades ligadas à medicina veterinária, tem lá um médico veterinário que é o responsável técnico por aquela empresa. Esse profissional é extremamente importante, porque ele orienta, além de orientar a empresa no seu desenvolvimento, nas questões relativas à medicina veterinária, ele também orienta os consumidores para que possam, naquelas empresas, consumir produtos de qualidade. Portanto, esse é um profissional bastante importante ao tratar a responsabilidade técnica. Nessa área, e entendendo que esse profissional deva estar extremamente capacitado, o Conselho realiza seminários para que esses profissionais estejam aptos a exercer a função de responsável técnico. Em primeira mão, professor Massaíco, a gente pode lhe informar que para o próximo ano, o Conselho vai ofertar treinamentos específicos por área de responsabilidade técnica, e os profissionais poderão ser responsáveis técnicos se fizerem esses treinamentos. Ou seja, nós vamos passar a exigir que os profissionais tenham prova de conhecimento na área específica em que eles vão atuar. E daí é bom que fique claro, o objetivo do Conselho com isso é unicamente o de proteger a sociedade de profissionais que não estejam tão bem capacitados. E também podermos capacitar os profissionais para que eles possam dar conta dessa responsabilidade que lhes é atribuída e que a cada dia que passa é mais cobrada pela sociedade. Então estamos atuando nas duas pontas. Uma, no sentido de proteger a sociedade, os consumidores, de um profissional que não esteja absolutamente capacitado e, ao mesmo tempo, ofertando a esses profissionais capacitação para que eles possam exercer adequadamente a responsabilidade técnica. Doutor Eliel, nós vamos ter um pequeno intervalo e nós já voltamos. Prezadas amigas e amigos da CWB TV e do programa Arena VIP. Com muita alegria, estamos dando início hoje a uma parceria importante para a medicina veterinária do Paraná, com a participação direta da nossa profissão, através da Sociedade Paranense de Medicina Veterinária e da Academia Paranense de Medicina Veterinária, onde pretendemos levar à população do Paraná informações com relação à nossa profissão e assuntos de caráter geral. A nossa sociedade existe há 69 anos, é a mais antiga entidade da profissão no estado do Paraná, e a Academia Paranense Veterinária é a nossa entidade caçula, existindo há um pouco mais de 10 anos. Porém, sobre a história da medicina veterinária, em programas futuros, pessoas de renome e de conhecimento, de elevado conhecimento, irá trazer à nossa população informações sobre esse tema. A nossa proposta de trabalho, que desejamos deva envolver a todos os segmentos e entidades da medicina veterinária, será de levar à nossa população as informações de tudo que é realizado pelo médico veterinário, prestando conta dos principais trabalhos e dos resultados, bem como colher da comunidade paranense os seus reclamos e necessidades. A medicina veterinária, com você na Arena VIP, que hoje inicia, não deve ser um programa somente técnico,
Desejamos que, além de prestar contas de nossas atividades laboriosas, devamos produzir um programa vivo, interativo, com temas atuais e de destaque, levando ao nosso público entrevistas com personalidades, com temas relevantes. Procuraremos responder às perguntas de amigos e oferecendo as últimas curiosidades. Vamos difundir conhecimentos de aplicação prática, principalmente quando isso representa risco à saúde pública. O bem-estar animal, que hoje é discutido em todo o mundo e é muitas vezes de maneira extremista, será tema obrigatório em nossa pauta de trabalho. Desejamos que o programa fosse, na verdade, produzido por todos, através de críticas e sugestões, que será o balizamento para o rumo certo. Passaremos, com certeza, pelo ensino, pela educação, pela pesquisa, atualidades científicas, pela proteção ambiental e direito do consumidor, pelo esporte e lazer, pelos momentos de alegria e descontração, com a presença de artistas, como músicos, atores, atrizes e poetas. O apoio cultural que necessitamos será proporcional aos objetivos que vamos alcançar. Em segundo lugar, não menos importante, também vamos depender do apoio que teremos das nossas outras entidades de classe, como o Conselho Regional de Medicina Veterinária, Sindicato dos Médicos Veterinários do Paraná, das entidades de especialistas, das nossas instituições de ensino e demais profissões co-irmãs e de caráter geral. Temos certeza que muitos erros e falhas ocorrerão em virtude da nossa pouca experiência no ramo, porém trabalho e dedicação estarão presentes no dia a dia do programa. Aguardamos vocês nos próximos programas, nas manhãs de domingo, às 9h30. Nesse momento voltamos a conversar com o Dr. Eliel de Freitas, presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária. O senhor nos informou que para o próximo ano o Conselho estará oferecendo aos médicos veterinários, talvez até aos zootecnistas, cursos para que eles sejam melhor qualificados para esse profissional. De que maneira vai ser feito esses cursos, doutor Eliel? Bom, os cursos serão ofertados aos médicos veterinários e aos zootecnistas, evidentemente, cada um conforme a sua especificidade de atuação, né? E nós temos várias áreas de responsabilidade técnica, e para cada um dessas áreas, nós vamos desenvolver um treinamento aos profissionais, no sentido de buscar facilitar, para que o profissional possa fazer o curso sem se deslocar, e também para que isso tenha um custo acessível. Nós vamos realizá-los via educação à distância, Paulo, com o objetivo de que o profissional, onde ele estiver, possa acessar via internet e fazer o curso. Evidentemente, ele terá, ao final do treinamento que ele fizer, ao final da participação dele no curso, ele terá uma prova que ele vai realizar, e essa prova será o que a gente considerará como sendo a suficiência para ele poder exercer a responsabilidade técnica. Apenas um outro assunto interessante, que nós tivemos agora um pleito eleitoral, e foi extremamente discutido, e foi feito promessas, sugestões através dos candidatos, tanto candidatos a vereadores quanto ao cargo majoritário de prefeito, sobre o bem-estar animal. É um assunto que está em voga, um assunto que tem sido explorado, não sei se só para efeito político, e obviamente eu espero que não, mas se fala muito em bem-estar animal. Eu gostaria só de lembrar à população que bem-estar animal não é só cão, não trata só de cão e gato, mas nesse caso específico, como o assunto foi levado para essa área, gostaria de perguntar ao doutor Eliel sobre a proposta. Me parece-me que a proposta do Fruit, que foi eleito prefeito para Curitiba, seria na constituição de um estabelecimento médico veterinário para prestação de serviço a cães e gatos de pessoas carentes. Então, gostaria de saber a opinião do doutor Eliel e a opinião do próprio Conselho sobre esse tema. Muito bem. Eu aproveito a oportunidade para mandar um abraço e cumprimentar meu colega de profissão e amigo Alexandre Kreff, eleito prefeito de Londrina, a quem eu desejo uma profícua gestão, e tenho certeza que assim será, porque eu conheço já de algum tempo e sei da capacidade do Kreff.
Aqui em Curitiba, nós tivemos, muito antes da campanha, uma discussão com o então candidato Gustavo Fruit, onde nós tivemos a oportunidade de tratar a questão de bem-estar animal e ações que a prefeitura poderia realizar nessa área de bem-estar e de proteção dos animais. Bem-estar animal é hoje um assunto muito discutido na sociedade. É um assunto cada vez mais presente nas discussões que a sociedade tem realizado. E o que se vê hoje é que é preciso que nós, os seres humanos, dispensemos maiores cuidados àqueles animais que estão em nossa companhia ou aqueles animais dos quais nós nos utilizamos. Mesmo aqueles animais de produção devem receber tratamentos e cuidados para que possam ter o melhor bem-estar possível. Assunto colocado em voga foi proposta de campanha muito presente nessa última eleição, de vários candidatos, tanto candidatos ao cargo majoritário, a prefeito, como candidatos a vereadores. No caso de Curitiba, a proposta de campanha elaborada pelo prefeito eleito Gustavo Fruit destina verba específica, 0,1% do orçamento municipal, para tratar a criação de um fundo municipal de defesa e proteção animal. Nós teremos, então, um município onde teremos recursos públicos destinados especificamente à proteção animal. Quando a gente fala proteção animal, o assunto pode até gerar discussões, mas ao proteger o animal, nós estamos protegendo a vida e incluindo isso aí a vida do ser humano, seja do ponto de vista da transmissão de doença, seja do ponto de vista afetivo, porque esses animais fazem hoje parte da nossa família e assim é entendido. Então, em Curitiba, estamos tranquilos, tenho certeza que estaremos tranquilos em Londrina e nas outras cidades, porque o assunto hoje é a exigência da sociedade, a gente faz aí uma sugestão para que os prefeitos criem o mesmo fundo nas suas cidades. Doutor Paulo, me permite? Doutor, alguns candidatos a vereadores nessa eleição fizeram alguma proposta de instituir um hospital público veterinário. Como é que o senhor vê essa situação, criação do hospital público veterinário aqui em Curitiba? Não somos, e aí é opinião particular e da atual diretoria do Conselho Regional de Medicina Veterinária, nós não vemos como uma necessidade em Curitiba, já que nós temos hospitais em Curitiba, hospitais veterinários, que poderiam exercer a mesma atividade sem um alto investimento por parte da prefeitura. Por que a prefeitura precisaria investir no hospital público, havendo um hospital na Universidade Federal, havendo um hospital na Faculdade Evangélica, havendo um hospital na Tuiuti e até um hospital na PUC, que poderiam ser utilizados através de convênios com a prefeitura e esses hospitais sim fazer as ações necessárias que seriam colocadas a um hospital público. Na questão específica do hospital público médico veterinário, nós não vemos como sendo necessário, pelo menos nesse momento. Quem sabe possa ser possível no futuro. Mas hoje, com a estrutura existente em Curitiba, não há necessidade de um hospital público veterinário. Há necessidade, sim, de que a prefeitura, havendo esse fundo municipal que o prefeito se comprometeu a criar, destine recursos para convênio com esses hospitais e com as faculdades que aí estão, de tal forma que ganharão os dois. Ganharão alunos que terão animais para os seus estudos e ganhará a prefeitura.
Agradecendo a honrosa presença do nosso convidado, o Dr. Eliel, do Massaico, do Dr. Rafael, damos por encerrado o nosso programa de hoje e convidamos que estejam conosco na próxima edição e como havia sido já o nosso objetivo, que os nossos telespectadores nos mandem através de fax, telefonema, críticas e principalmente sugestões, para que os próximos programas atendam efetivamente a necessidade e os interesses da sociedade. Muito obrigado e até o próximo programa.